Chegou a hora de o Corinthians parar de comemorar desempenho e ficar atrás de pontos. O Corinthians falar que tá melhorando, você vê o time encorpando, as contratações mudaram, agora tem dois times para escalar. Não adianta nada, não está adiantando. E para mim foi sintomático a reação dos jogadores no pós Corinthians e Inter no 2-2, quando o juiz deu o apito final. O Mateuzinho pôs a mão no joelho, tinha jogador colocando a cara para dentro da camiseta. Esse tipo de reação, ela é sintomática. E para um time que está caindo, que está ali na zona de rebaixamento, que não consegue sair há 20 rodadas da zona de rebaixamento, ficar comemorando melhora de desempenho não serve para nada. Seria 1000 vezes melhor se o Corinthians tivesse jogado como foi o primeiro tempo contra o Internacional, quando o Internacional foi melhor por 35 minutos, e o placar ali, o Corinthians saiu na frente. O Corinthians no começo do jogo tocou uma vez na bola, fez um gol, e depois foi controlado pelo Internacional. Mas era melhor ter sido controlado os 90 minutos ter vencido por 1-0, do que ter vencido para fazer ter jogado para fazer 3-4-1 e ter tomado 2-2 do jeito que tomou. É muito ruim. A situação do Corinthians é ruim. São 6 vitórias em todo o campeonato. É muito pouco. Especialmente para tudo isso que tem aí, a folha salarial, o investimento que tem, o tamanho da torcida que tem, a história que tem, tudo isso que a gente sempre fala. Enquanto o Corinthians continuar achando, não, estamos melhorando, tá vindo, a luz no fim do túnel tá ali, ó, a gente tá vendo. São 9 rodadas agora. E o Corinthians já não depende mais dele para sair. O Corinthians precisa vencer e torcer ali para, de repente, vitória ou outros, ou, de repente, vencer todos os confrontos diretos. São jogos que a gente não consegue ter certeza que o Corinthians vai vencer. Eu realmente fiquei surpreso, especialmente com o segundo tempo do Corinthians contra o Inter. Realmente poderia ter vencido, mas chega uma hora que não adianta. E times desse tamanho, com a camisa desse tamanho, chegam nessas rodadas finais, quando a bola começa a não entrar, quando as coisas começam a dar errado, a chuteira pesa 200 quilos. É diferente, a gente fala isso o tempo inteiro, em todos os programas da casa aqui no UOL, no News, no Posse. O peso da camisa e o peso da chuteira para times desse tamanho ficam muito maiores quando chegam na reta final. E o Corinthians segue na zona de rebaixamento, pode ser ultrapassado pelo Cuiabá, e ainda o papo de diretoria, o que sai de quem faz a cobertura do dia a dia do clube, é de, não, o Memphis e o Yuri Alberto estão se entrosando. Putz, o Garro é seleção do campeonato. O Carrillo e o Martinez, nossa, que dupla de volantes. Nada disso vai adiantar. Na verdade, se o Corinthians cair, todos esses caras que foram contratados agora vão pôr no primeiro dia o nome nos classificados para sair. O Garro vai querer jogar a Série B, o Martinez vai querer jogar a Série B, o Depay tem até contrato, que tem cláusula no contrato para sair. Então, nada disso vai adiantar se o Corinthians for rebaixado. Pois é uma situação difícil. A gente tem você falou sobre times grandes e o peso nessa hora fica muito grande, o pé pesa mais. A gente tem aí uma tela com o caminho do Corinthians nos próximos jogos, o que vem por aí, e o que vem também pelo Fluminense, o outro gigante que está ali, tá ali numa situação difícil. Tem o Atlético Paranaense em casa, tem o Cuiabá fora. Esses são jogos, vamos dizer assim, contra adversários diretos. Então você precisa calcular aí, fazer o quê? 4 pontos? Você não pode pensar em perder o Atlético Paranaense em casa, ou não ganhar este jogo. Porque o que acontece agora, Mauro, é com esse empate, a derrota para o São Paulo, o empate para o Internacional, não tem mais muita margem. Eles não podem jogar por empate, né? Eles não podem jogar por empate. Eles não podem jogar por empate. Não pode jogar por empate. Então o caminho é esse. São 1, 2, 3, 4, 5 jogos em casa, 4 jogos fora. Você acha essa tabela enroscada, Mauro? Qualquer tabela para o Corinthians é enroscada, né? Você pega, por exemplo, o Atlético Paranaense, que tem uma das piores campanhas como mandante. Então vai jogar fora de casa. Para o Atlético pode ser até bom. O Atlético está ganhando de ninguém, gente. Ele é o terceiro pior campanha como mandante no campeonato. E joga pelo empate. Como disse o Danilo, não pode empatar o Corinthians. Não pode empatar porque tem que pontuar e porque o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. E aí ele perde esse confronto para os demais. Então o Atlético vai jogar em Itaquera
pelo empate. O Corinthians tem que vencer. Vai sair para pegar o Vitória. Imagina a mobilização do Vitória para esse jogo. E o Corinthians não vai bem fora de casa. Né? Tem o Palmeiras pelo caminho. Tem o 2 Palmeiras jogos a menos ainda. O Atlético ainda tem 2 isso. jogos a menos. Exato, o Atlético tem 27 partidas, o Corinthians tem 29. Aí tem no caminho o jogo do Palmeiras. Imagina, além da motivação do Palmeiras, que briga pelo título, e vai continuar brigando pelo título até lá, seja líder ou não, estará na briga com toda certeza, é a chance de rebaixar o Corinthians, cara. Tem isso. Tem isso. Uma vitória do Palmeiras nesse clássico pode significar o rebaixamento, não matemático, mas assim, ó, essa é a pá de cal, dependendo dos jogos anteriores. O Corinthians 18º, 19º, aí toma uma pancada do Palmeiras, de repente é o jogo do rebaixamento, não sai mais. Então vai ser muito difícil. Por isso que eu acho que a mobilização tinha que ser toda pelo campeonato. Depois eu vejo o que eu faço em Copa do Brasil, em Copa Sul-Americana. Vou tentar o possível. E seja o que Deus quiser. Não, é impressionante como se vive no mundo da ilusão no Corinthians, em vários aspectos. Na parte da gestão financeira e na parte esportiva, com toda essa narrativa de viés de alta, né, viés positivo, quando o cenário mostra justamente o contrário. O contrário. Aliás, outra coisa que é curiosa, até pode ser que o Internacional um jogo melhor, mas já houve outros jogos ruins do Corinthians, só falta o Gabigol jogar no Corinthians, né, o Gabriel. Porque é isso, joga mal, fala que jogou bem. Não jogou bem, melhorou o quê? Quando o Flamengo jogou bem, o primeiro tempo foi um horror, o segundo foi melhor, mas o primeiro foi um horror. O jogo tem 90 minutos. Então, porque houve uma melhora no segundo tempo, significa que foi bom o jogo? Não foi bom. Não foi bom. Enfim, mas segue nessa toada, né? E acho incrível também a falta de espírito crítico de boa parte da mídia e do pessoal que cobra o dia a dia do clube. Impressionante. Impressionante isso aí. Esse negócio tem sido uma coisa curiosa mesmo em relação ao Corinthians, né? Tem uma aura de heroísmo e tal, e que vai, vamos, e Depay e tal, que, como eu falei, parece descolada da realidade. Agora vamos ver os jogos do Fluminense, que é outro gigante que também está lá, que parece que está lutando e saiu lá do pré-sal, né? Tinha 6 pontos no começo do campeonato, era o lanterna absoluto ali com o Diniz, e ele tem pela frente uma tabela bem enroscada. Tem o Flamengo no Clássico, já é um jogo dificílimo. Depois tem o Atlético Paranaense em casa. O Atlético Paranaense vai entrar nesse bolo aí, né? Porque ele tem confrontos diretos toda hora. Depois tem o Vitória fora, também confronto direto. Grêmio em casa. Inter fora, dificílimo. Fortaleza em casa. Criciúma em casa, jogo direto também. Tem 2 Atlético Paranaense aqui, então deve estar sobrando um. Cuiabá. É o jogo atrasado. Vai jogar 2 vezes, então, com o Atlético Paranaense, olha só. Em casa e fora, exatamente. É o jogo atrasado do Fluminense. Que pode ser uma possibilidade, né? Cuiabá em casa e o Palmeiras fecha com o Palmeiras fora. Mas o Fluminense, Danilo, não sei se é a sua impressão, ele já fez alguns movimentos. Trocou de treinador, mudou e tal. Não é uma campanha boa? Claro que não, uma campanha horrorosa do Fluminense. Mas ele saiu lá de 6 pontos. E tá ali, entre sai, tropeça como tropeçou contra o Juventude, mas em contrapartida, às vezes, tem bons jogos, como esse último que ganhou de 1-0, e assim vai, do Cruzeiro, né? E assim vai. Me parece mais pé no chão. Me parece, quando a gente olha as coletivas, a cobertura, o que pensam os dirigentes, que os caras estão mais de acordo com a realidade, que é lutar contra o rebaixamento, do que a gente vê no Corinthians. Essa é a grande diferença. Sem contar também que, sim, o Fluminense também tem as questões financeiras, teve que vender o André e tal, depois de resistir no ano passado, mas tem um time com menor investimento. Também tem esse ponto. Agora, você olha a tabela, e ela é complicada também, junto com a do Corinthians, as 2 tabelas complicadas. Nesse clássico contra o Flamengo, a gente tem que ver como o Flamengo vai vir, né? Se vai vir com reservas, porque tem a ver a mudança da tabela do Brasileirão e da Copa do Brasil, se vão ter os jogadores que vão voltar da data FIFA, então de repente o Fluminense pode até ter um respiro do que seria enfrentar um Flamengo de verdade nesse ponto. Agora, a tabela ela é realmente complicada. O que eu vejo que a diferença é que o Fluminense parece reconhecer mais a situação
do que o Corinthians. Então eu acho que é por isso que a gente tem essa expectativa de ver um Fluminense lutando e jogando exatamente para não cair 100% dos jogos. Não tem essa aura, esse negócio de que está melhorando, está entrosando. O Fluminense está dando jeito, contratou o Mano Menezes, que é o cara que está tentando faz tempo já, e até em alguns jogos conseguiu melhorar a defesa, etc. Então acho que esse é o ponto que nos faz ver o Fluminense e Corinthians em situações diferentes, mas assim, a tabela do Fluminense ela é bem enroscada também, é bem difícil, acho que só a diferença de como cada um encara a sua própria situação. Agora, vou com você mesmo, Danilo, porque fora de campo também tem o Corinthians e também me parece meio parecido o modus operandi corintiano dentro, né, com relação ao que acontece em campo e o que acontece fora. Você pintou a vai de bet, deu errado, sai a vai de bet, entra Esportes da Sorte, tá dando errado. E o Corinthians vai, e contrata o Depay com a grana da Esportes da Sorte. Ninguém sabe quem vai pagar o Depay se essa casa de apostas não puder operar no Brasil, que é a situação de momento. Agora surgiu aí uma autorização alternativa, dada pela Loterge, para que a casa de apostas Esportes da Sorte possa operar. Mas o governo já falou que isso não vale. Não é a Loterge, é a Caixa Econômica Federal quem tem que dar essa autorização, e não deu. Essa é a situação do momento, é isso? Ontem, né, surgiu a notícia de que Esportes da Sorte conseguiu, né, uma autorização via Loterge no Rio de Janeiro para operar. Mas primeiro já há um parecer do governo que não concorda com essa tese, né, de que você pode conseguir uma autorização estadual para atuar em âmbito federal. E agora, um pouquinho antes do programa, de manhãzinha, eu conversei com o Gustavo Nadalin, que é um advogado especialista em direito desportivo, e ele realmente falou que não há uma justificativa para você, com uma autorização na Loterge, conseguir atuar em âmbito federal, porque essa é uma questão da Secretaria da Fazenda que está rolando, que está tendo a autorização das bets e não algo estadual. Então, essa autorização da Loterge não vai mudar o panorama da Esportes da Sorte, pelo menos para o Corinthians, que está em São Paulo, e para os outros times que são patrocinados pelo Esportes da Sorte, que estão fora do Rio de Janeiro. Eventualmente, eles podem até conseguir ter a autorização para atuar no Rio de Janeiro, o que até isso ainda é meio obscuro, que ainda não dá para a gente ter certeza que o governo federal vai permitir. Agora, o fato é, em âmbito federal, a Esportes da Sorte não vai ter autorização, pelo menos não com essa medida de entrar na Loterge, para atuar. E isso significa que, em 2 dias, o prazo vence, e a Esportes da Sorte não poderá ter a sua marca estampada nas camisas do time, não poderá continuar patrocinando as equipes, não pagará, e aí todo esse projeto do Corinthians, não só no aspecto de marketing, no seu patrocinador master vai cair, mas também quem seria responsável pelo pagamento do Depay. E aí, recentemente também conversando com o Nadalin, para poder entender como seria, o Corinthians diz, não, a gente tem uma multa rescisória de 100 milhões de reais com a Esportes da Sorte. Então, se a Esportes da Sorte não puder atuar, a gente cobra essa rescisão. Mas, a partir do momento que o Esportes da Sorte deixa de ser regular, o Corinthians pode ficar sem ter quem cobrar. Vai ali cobrar o CNPJ da Esportes da Sorte, a Justiça vai ter que olhar para ver se a Esportes da Sorte tem patrimônio para poder pagar, e a gente sabe que muitas vezes essas casas de apostas, elas estão com um patrimônio registrado em outros nomes, então precisaria olhar o CNPJ primeiro para ver se tem patrimônio, depois, se não tiver, teria que ir para quem são os sócios, e dali para frente é uma escada longa para o Corinthians poder escalar, então pode demorar muito tempo. Então o Corinthians ficaria, depois do dia 10, sem um patrocinador master, sem quem pague a operação do Depay, do Memphis, que é o prometido, e com essa autorização provisória, o Corinthians não pode ficar feliz. Então, assim, a Esportes da Sorte ainda tem 2 dias para entrar com medida administrativa, eventualmente até medida judicial, mas para conseguir uma regularização na Fazenda e não na Loterge, não em âmbito estadual, porque isso não vai mudar nada a situação da Esportes da Sorte com seus patrocinados. E enquanto isso, vamos andando. Depay e tudo mais, vamos tocando o barco, o Corinthians, com esse impasse aí que não parece tão simples de resolver, né, Mauro?
E essa licença da Lotérgia, né, como dizia o Danilo, ela é meio que um tapa-buraco, né, um paliativo, uma medida